Pai do Senhor Jesus, aos irmãos, aqui quem vos fala é o irmão Manuel. Queria trazer uma reflexão da palavra, meditação para os irmãos e para o nosso aprendizagem, né? Para que nós venhamos cada dia, né, nos exortar, venhamos nos policiar, né, e compreender o que é que Jesus fala, né, nas suas parábolas, compreender o Evangelho, compreender as Escrituras, porque o próprio Jesus disse: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, cuidais nela em ter a vida eterna. Então, a vida eterna está na palavra, meus irmãos. É por isso que eu insisto em gravar esses áudios. Eu insisto em mandando para os irmãos, para incentivar os irmãos a ler a Bíblia. Não somente ler, mas meditar, pedir ao Espírito Santo que traga uma revelação do alto, uma revelação da parte de Deus. Porque, meus irmãos, se Deus não habitar em nós, jamais nós seremos transformados. Jamais. Se essa palavra não habitar em nós, jamais nós seremos transformados. E sendo assim, eu queria meditar com os irmãos em João 3, versículo 1 por diante. Ele diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondendo disse-lhes: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode ser um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de tua mãe e nascer de... Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que é fiel e verdadeira, meus irmãos. E ele é apta para exortar, para ensinar, corrigir. Ela é uma espada de dois gumes, e ela penetra. Então a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E aqui a gente vê um mestre, um príncipe dos judeus, né, indo até Jesus. E ele diz: Rabi, que quer dizer mestre, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Olha, ele reconheceu que Jesus vinha de Deus. Esse é o primeiro passo, né? Mas ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Agora, interessante que esse homem, Nicodemos, era mestre em Israel, ele ensinava a palavra. E ele chega até Jesus, ali elogiando Jesus, né? Dizendo que Jesus é mestre, vindo da parte de Deus. Mas em nenhum momento ele faz pergunta para Jesus, né? Que era necessário para entrar no reino do céu. Ele chega elogiando Jesus ali, diz que Jesus é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que ele faz se Deus não for com ele. E Jesus responde de uma maneira um tanto quanto diferente do que Nicodemos esperava, né? Talvez Nicodemos esperasse ali um outro elogio da parte de Jesus para ele, mas Jesus responde dessa forma: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Na primeira passagem ele diz: não pode ver o reino de Deus.
Meus irmãos, e essa palavra, esse texto que Jesus fala, não vem nos chamar muita atenção, meus irmãos, a cada um dos irmãos, para nós refletirmos. Olha o que Jesus falou para o mestre de Israel. Jesus era como se ele estivesse falando em outras palavras dessa forma: olha, Nicodemos, não é porque você é mestre de Israel, não é porque você é moralmente perfeito dentro da sociedade, não é porque você veste vestes bonitas, não é porque você é doutor em Israel, nem por isso você vai entrar no reino do céu. Mas quem é Nicodemos, meus irmãos? Nicodemos é um homem que conhece, que coloca qualquer um de nós no bolso em conhecimento da palavra de Deus. Quem é Nicodemos? Nicodemos é um homem moralmente, dentro da sociedade, 10, 20 vezes, até não sei falar quantas vezes, mais do que nós. Nicodemos não bebia, Nicodemos não fumava, Nicodemos não assistia televisão, até porque naquela época não existia. Nicodemos não tinha um celular para ficar distraindo na internet. Nicodemos era mestre em Israel e ensinava a palavra. Mas veja o que Jesus diz, meus irmãos. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Hoje em dia, meus irmãos, a gente vê muita gente tentando combater o sintoma do pecado e não a causa. Muita gente diz: olha, você tem que largar a bebida, olha, você tem que largar a prostituição, olha, você tem que largar isso, aquilo e outro. Mas, meus irmãos, eu trago uma reflexão para os irmãos. Nicodemos não fazia nada disso. Nicodemos não fazia nada disso. Nicodemos não tinha vício. Nicodemos era homem de uma mulher só. Se é que ele era casado. Porque os doutores da lei ali, os fariseus daquela época, eram homens diante da sociedade, era correto. Não tinha televisão, não assistia pornografia. Nicodemos não fazia nada disso, mas Jesus disse: olha, necessário é nascer de novo. Isso é para nós, meus irmãos. Há muitos milhares. Hoje, uma pesquisa que foi feita, tem 50 milhões de evangélicos no Brasil. E eu pergunto, meus irmãos, quantos deles nasceram de novo? Quantos deles tiveram uma experiência genuína com Deus? Quantos deles confessaram os seus pecados, se arrependeram, choraram e se entregaram verdadeiramente para Cristo? E o Espírito Santo causou o novo nascimento, porque o novo nascimento é proveniente de Deus, meus irmãos, não de nós mesmos. Eu falo uma coisa aqui, meus irmãos, e não escandalize, mas é verdade. Sabe o que é que significa a sua confissão com a boca para Jesus e o seu mergulho na água? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E eu tenho base na Bíblia para dizer isso. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas tão somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E agora, meus irmãos, eu digo para vocês com toda sinceridade: nenhum de nós consegue fazer a vontade do Pai que está no céu se não nascer de novo. Nenhum de nós. Então a pergunta, meus irmãos, é essa: você já nasceu de novo? Você foi regenerado pelo poder do Espírito Santo? Ou você é simplesmente um crente que veio para a igreja, batizou nas águas, levantou a mão ali, professou, né, com a boca, mas nunca teve mudança, nunca foi transformado? Ao ponto da Bíblia dizer, meus irmãos, que aquele que odeia seu irmão ainda está nas trevas, ou seja, ainda não é salvo. Na Epístola de João. Aquele que odeia seu irmão, aquele que tem ressentimento, ou aquele que não ama seu irmão ainda está nas trevas. Ou seja, ainda não é salvo. Tem muitos, meus irmãos, muitos enganados. Nicodemos era
colocava qualquer um de nós no bolso, em conhecimento, na moral, em tudo isso. Mas Jesus disse, tem que nascer de novo. E muita gente não teve um encontro genuíno com Deus, nunca foi transformado. Ele simplesmente é um simpatizante do Evangelho. Então é essa, meu irmão, a pergunta. Você já nasceu de novo? Se questione. Vá para as Escrituras, meu irmão. Leia Gálatas 5. Veja ali os frutos da carne e os do Espírito. Veja se você possui esses frutos. Lembrando, meus amados, que fruto não é obra. Não confunda obra com fruto. Obra qualquer um faz. Fruto de arrependimento. Eu olho hoje para a igreja brasileira e não vejo. Não vejo. Tá difícil, meus irmãos. Então Nicodemos não entendeu nada que Jesus disse e ele disse: como é que pode isso? Um homem já nascer de novo sendo velho? Não entendeu nada ele, Jesus falou. E Jesus disse, na verdade, eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. É por isso, meus irmãos, você vê muito crente hoje, com contenda, com mágoa do seu irmão. Nunca nasceu de novo. Ele ainda está nas trevas, como diz João. Não consegue perdoar. Nunca nasceu de novo. Então questione-se, meus irmãos. Se questione. Se realmente você nasceu de novo. Leia a Epístola de João, capítulo 3. E leia as Epístolas de João. Leia todas elas. Todas elas é maravilhosa. Medite em Salmo 51. Medite ali o que era a confissão de Davi para Deus. Como foi o arrependimento dele. Ele falou, torna-me da alegria da salvação. Davi não tinha perdido, ele tinha perdido a alegria da salvação. Mas medite no Salmo 51. E nas epístolas de João. E medite também em João 3, meus irmãos. Questione-se. Nós estamos falando da vida eterna, meus irmãos. Não estamos falando de coisas passageiras, não. Estamos falando da vida eterna. Amém? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus.